Olá, pessoal. Vamos para a aula 37. Esta aqui é uma aula de exercícios gerais sobre calorimetria. Continuamos na apostila 2, aula número 37, exercícios gerais de calorimetria, página 156. Então, vamos lá, vamos aos conceitos de calor sensível e calor latente, já abordado em aulas anteriores. Vamos só a aplicação para ver se realmente nós entendemos. Exercício número 1. Determine a quantidade de calor fornecida a 10 gramas de gelo à temperatura inicial de menos 20 graus Celsius para levá-lo a vapor a 120 graus Celsius. Dado pressão atmosférica 1 atm, calor latente de fusão 80 calorias por grama, de vaporização 540 calorias por grama, calor específico do gelo 0,55, da água 1 caloria grama grau Celsius e do vapor 0,45 caloria grau Celsius. Então vamos lá, primeiro analisar o que vai acontecer. Nós temos gelo a menos 20 graus Celsius. Esse gelo precisa de temperatura para fazer, precisa de energia para fazer essa temperatura chegar até 0 graus Celsius. Chegou a 0 graus Celsius, precisamos fornecer mais energia para derreter toda essa massa de gelo. Depois que derreteu toda essa massa de gelo, eu vou fazer essa água que está no estado líquido agora, essas 10 gramas, vou fazer essa temperatura chegar até 100 graus Celsius. Chegou a 100 graus Celsius, eu preciso de energia para que essas 10 gramas de água no estado líquido vá para que eu vaporize essa água, para que passe para o estado de vapor. Depois que passar para o estado de vapor, eu preciso mais de uma quantidade de energia para fazer essa temperatura de 100 atingir até 120. Então, temos vários processos aí onde vamos utilizar calor latente e calor sensível. Então, nós temos lá a quantidade de energia necessária fornecer para pegar esse gelo a menos 20 e levar a 120 é a quantidade de calor sensível fornecido para o gelo fazer com que sua temperatura vá até zero. Depois eu preciso de energia, que é a quantidade de calor latente, para esse gelo derreter. Depois eu preciso de mais uma quantidade de calor sensível para fazer essa temperatura chegar até 100. Depois eu pego essa água com temperatura 100 graus Celsius, vou vaporizar toda essa água e, por fim, faço esse vapor chegar até 120 graus Celsius. Agora é só a gente substituir as fórmulas. Então, o que é igual? Calor sensível, mc delta θ, então tem o calor específico do gelo, massa vai ser a mesma para todos os elementos. Variação de temperatura começa a menos 20, termina a zero, então vai ser 0 menos 20 aqui. Quantidade de calor latente para derreter o gelo, a massa do gelo vezes o calor latente de fusão, que no nosso caso aqui é calor latente de fusão, 80 calorias por grau Celsius, 80 calorias por grama. Depois eu peguei essa água e mandei ela para a temperatura de 100 graus, então ficou 100 vezes o calor específico sensível da água, que é 1, temperatura final 100, temperatura inicial 0. Vou pegar essa água que está a 100 graus Celsius, vou vaporizar. Então, é a massa, que é as 10 gramas, vezes o calor latente de vaporização. Calor latente de vaporização, 540. Depois eu pego a massa vezes calor sensível de vapor. Então, eu tenho lá 0,45. Variação de temperatura. Temperatura final, que é o meu 120, menos a temperatura inicial, que é o meu 100. Depois que eu substituir todos esses valores, pessoal, agora é só questão de álgebra, tá bom? Multipliquei tudo bonitinho, caí 110, mais 800, mais 1.000, mais 5.400, mais 90. 110, mais 90, 200. 200 mais 800, 1.000. 1.000 mais 1.000, 2.000. 2.000 mais 5.400. Então, eu preciso de uma energia de 7.400 calorias para pegar esse gelo a menos 20 graus Celsius e transformar em vapor a 120 graus Celsius. Fizemos o exercício 1, é um pouquinho trabalhoso, mas eu acredito que vocês vão entender com facilidade. Exercício número 4.
Um sistema termicamente isolado a pressão constante de 1 atm é formado por 10 gramas de água a temperatura θ e 5 gramas de gelo fundente, sendo o calor específico da água 1 caloria grama grau Celsius e o calor de latente do gelo 80 calorias por grama. Determine a temperatura de equilíbrio nos seguintes casos. Então, nós temos o primeiro caso aqui. Então, essa temperatura θ aqui, ó, então essa quantidade de água está a 40 graus Celsius. Quando ele fala gelo fundente, o gelo está se fundindo, então a temperatura do gelo fundente é 0. Então, o que nós vamos analisar primeiro? Quanto de energia eu preciso para fundir esses 5 gramas de gelo? Então, primeiro eu vou determinar a quantidade, calor latente do gelo, quanto de energia eu preciso para derreter o gelo. Massa do gelo vezes o calor latente de fusão. Substituindo, massa 5, calor latente de fusão 80, 5 vezes 80, 400 calorias. Então, significa que o gelo precisa de 400 calorias para ser totalmente derretido. Agora, o que eu tenho? Eu tenho uma massa de 10 gramas de água, que está a temperatura de 40 graus Celsius, e vão ficar em contato esses dois. Então, essa água vai fornecer água para o gelo. Será que essa água, 40 graus Celsius, consegue fornecer 400 calorias, que é a energia que o gelo precisa para derreter? Vamos determinar isso agora. Então, a quantidade de energia fornecida pela água, massa vezes calor específico da água, vezes variação de temperatura. Então, a massa 10 gramas, o calor específico da água é 1, variação de temperatura, temperatura final menos inicial, começa com 40 e para ele liberar toda a energia dele para derreter o gelo, então vamos supor que a temperatura dele terminasse em 0, então temperatura final 0, inicial 40. Então significa que essa água 10 vezes 1, 10, 10 vezes 40, 400 e o menos aqui. Então quer dizer, essa água está perdendo. O menos aqui representa que essa quantidade de água perdeu esse tanto de energia. O gelo precisa de 400 calorias para ser totalmente derretido. E a água fornece 400 calorias. Então, a água vai conseguir derreter todo o gelo. Vai conseguir derreter todo o gelo e não vai sobrar mais nada de energia para elevar essa temperatura. O gelo fundente estava a 0 graus Celsius, então a temperatura de equilíbrio será 20 graus Celsius. Uma quantidade de 10 gramas de água a 40 graus Celsius consegue derreter, uma quantidade de 5, uma quantidade de 10 gramas de água a temperatura de 40 graus Celsius consegue derreter totalmente 5 gramas de gelo fundente. Item B, agora nós temos 20 graus, esses 10 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Com 40 graus Celsius eu consegui derreter todo o gelo. Com 20 eu vou conseguir derreter todo o gelo? Não. Então essa temperatura dessa porção de água vai liberar toda a energia, essa temperatura vai descer a 0 e eu vou ter na situação final temperatura do sistema 0 graus Celsius, mas eu ainda vou ter alguma quantidade de gelo no estado sólido. Então a temperatura ali de equilíbrio vai ser 0, porque com 40 eu já sei que eu consigo derreter todo o gelo e a temperatura do sistema é 0. Se com 40 eu não conseguir elevar a temperatura do sistema, com 20 eu vou conseguir? Também não. Então, item A e item B, resolvido. Vamos para o item C agora. Então, essa temperatura desses 10 gramas de água está a 60 graus Celsius. Então, já sabemos que para derreter todas essas 5 gramas de gelo, eu preciso de 400 calorias. E essas 10 gramas de água aqui a 60 graus Celsius consegue fornecer quanto? Então, primeiro vamos determinar quanto de energia essa água pode fornecer para que a temperatura final dela chegue a 0. Então, massa 10 gramas, calor específico da água 1, temperatura final 0, menos temperatura inicial 60. Então, significa que a água pode fornecer 600 calorias. Mas o gelo para derreter precisa só de 40. Então, precisa de 40, só que a água a 60 graus Celsius ainda vai sobrar um saldo aí de 200 calorias de energia. O que vai ser utilizado com esses 200 calorias de energia?
Antes a temperatura do sistema era zero, então significa que com 200 calorias a mais, essa temperatura vai subir. Então, é isso que nós vamos, essa ideia que nós vamos aplicar aqui. Então, a quantidade de energia que a água pode fornecer, menos a quantidade de energia que o gelo necessita, vai dar um saldo energético para variar a temperatura da nossa massa, que agora é da água e do gelo, para uma temperatura qualquer que nós vamos descobrir. Então, 600 menos 400 vai dar 200. Massa da água, 10. Massa do gelo, 5. Calor, agora eu só tenho água, já foi tudo derretido. Então, calor específico da água, 1 caloria grama grau Celsius. Temperatura final, menos 0. Temperatura final, chamei só de θ. 600 menos 400, 200. 10 mais 5, 15, vezes 1, 15. Então, ficou 200 dividido por 15, vai dar 13 graus Celsius. Então, a temperatura de equilíbrio do sistema é 13 graus Celsius. E finalizamos essa aula 37, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.